quem veio do primeiro vídeo, falei sobre tendências de 2025 para a preparação física. Agora você vai acompanhar um treino completo de um atleta profissional aqui no Emirados Árabes. E para quem não acompanhou o primeiro vídeo, te convido após assistir esse treino. Falei um pouco mais sobre o que eu acredito que será tendência para este ano no nosso ramo da preparação física. Então vem comigo. O mais importante aqui que a gente tem que entender é que essa primeira parte, esses alongamentos, essas mobilidades que a gente está fazendo, é para lubrificar praticamente as articulações. Então aquele aquecimento de esteira, aquele aquecimento que mais vai fazer um aquecimento geral, ele já não é tão utilizado para atleta. A gente costuma usar aqui os nossos aquecimentos específicos para as disfunções que nós fizemos lá atrás nas avaliações com eles. Por exemplo, aqui a gente precisa melhorar e está sempre trabalhando na mobilidade de quadril. Então o quadril dele era um pouco mais encurtado, a gente percebia isso na marcha e ele percebeu essa mudança brusca de evolução logo após. A corrida melhorou, as dores sumiram. Então a gente utiliza essa primeira parte para a gente aproveitar e trabalhar essas disfunções, no caso da mobilidade de quadril, que é uma das mobilidades que a gente mais trabalha e que a gente mais precisa melhorar. Já aqui a gente começa uma nova etapa nesse aquecimento. A gente já começa a forçar um pouco mais o alongamento. O alongamento ele já passa a ser um pouco mais dinâmico, mas ele passa a ser também um pouco mais intenso. Porque ele já passou daquela primeira fase de pré-aquecimento. O corpo já está entendendo que ele está fazendo exercício. É como se a gente pudesse avisar o corpo que, ei, acorda, bora treinar. É como se fosse dessa forma, só que de uma forma produtiva, de uma forma qualitativa. Então, esses alongamentos que a gente já começa a fazer de cadeia posterior, já fazendo ele alongar um pouco mais a costa, ele tudo tem um propósito. Até porque ele precisava fazer isso. É uma das dificuldades que esse atleta tinha antigamente. E hoje ele já consegue fazer melhor. Ainda sente um pouco, mas a evolução ela foi muito grande. Percebe que ele coloca a mão na costa depois que ele alonga, quer dizer que ainda está um pouco mais encurtado. Repara nesse exercício aqui, por exemplo. Ele é um exercício que ele contém uma barreira, uma etapa, um objetivo a cumprir, que é colocar a perna em cima do banco. Então, isso faz com que ele alongue um pouco mais e force um pouco mais além daquilo que ele pode. Então, repara que com o tempo ele vai soltando, ele vai ficando mais fácil para ele. Da primeira até a última repetição, já tem uma facilidade, já consegue ver um pouco mais de mobilidade nele. Então o objetivo é isso, é fazer o corpo se soltar mais, é fazer o corpo ficar mais livre para que ele possa produzir melhor a força que é nos exercícios que vem a seguir.
para nesse exercício que ele vai fazer agora. São 3 tipos de exercício, na verdade 3 variações desse exercício. Ele é uma ativação da cadeia posterior, porém ele é uma ativação onde eu vou isolar essa musculatura dele. Com as 2 pernas em cima do banco, eu consigo ter uma facilidade melhor no exercício. Como é o primeiro exercício específico para ela, eu preciso avisar essa musculatura que eu vou começar a trabalhar. Então eu já faço um pouco mais fácil, um nível um pouco mais fácil, já começa a dificultar aí, porque já é fase unilateral, porém é fase alternada. Então acabo diminuindo um pouquinho a dificuldade. Mantém a coordenação e mantém a ativação dela. Se você consegue ver aí na musculatura dele, ver o quanto ela está sendo ativada. E essa terceira e última variação já é uma variação um pouco mais difícil, já puxa um pouco mais da musculatura, porque ela é unilateral, então a musculatura está sendo tensionada o tempo todo. Essa sequência de alongamento é um dos exercícios mais complexos que tem. Porque principalmente se o atleta ele tem encurtamento da posterior. Repara que ele precisa estar numa prancha, precisa ter uma força de core ali para fazer, e precisa ter um alongamento ali considerável, tanto para voltar quanto para ir, com a perna ou com o braço. Já esse é um exercício, um dos pioneiros, um dos exercícios principais para ativação de glúteo. Então é um exercício que você pode estar utilizando tanto no meio do treino quanto no início, principalmente se você for trabalhar glúteo ou cadeia posterior. Isso não sou eu que estou falando, são os estudos. Existem estudos eletromiográficos que comprovam a ativação do glúteo nesse movimento. Tente fazer. Parece muito simples, mas se você for fazer, tente usar repetições acima de 10, de 15, fazer ali de forma contínua, para você ver o quanto essa ativação ela é significativa. Já esse exercício agora, a gente vai começar a trabalhar a estabilidade. E essa estabilidade, vocês vão perceber que ela vai subindo de nível. Então ela vai do nível mais fácil, esse é o nível mais fácil, eu consigo, querendo ou não, o elástico ele me ajuda a estabilizar. Quanto mais difícil, depois eu vou usar a força sobre a estabilidade. Usar exercícios com peso, apesar de serem livres, mas utilizando também essa estabilidade dele. São todos exercícios de prevenção de lesão de joelho, por exemplo. Chegou uma das partes que eu mais gosto nesse trabalho. Trabalho de força. Já começa a utilizar pesos, já começa a utilizar movimentos específicos para que a gente ative a musculatura que a corrida, o futebol, os movimentos exigem, não é? Então, quanto mais específico a gente for, melhor. Então, esses movimentos de força sobre estabilidade, ele está o tempo todo, o atleta é zagueiro. Então, para a posição dele, é muito importante que ele esteja instável, tanto para cabecear uma bola ou quanto para proteger a bola. Então, quanto mais forte o zagueiro for, melhor para ele. Olha esse exercício aqui. A gente faz uma passada lateral, querendo ou não, dá uma ativação de adutor, e eu vou fazer uma carga externa com ele. Então, ele tem tanto a carga do halter
quanto a carga que ele não sabe que eu vou fazer empurrando ele para o lado. Então ele precisa estar atento tanto na ida quanto na volta, e ele precisa segurar. Já se caminhando para a parte final do trabalho, a gente já começou a dificultar um pouco mais. A gente já trabalhou ali os agachamentos, os saltos laterais, todos trabalhos interessantíssimos para a prevenção de lesão de posterior e joelho. E agora a gente está num trabalho de agachamento ali também com estabilidade, trabalhando o elástico ali com peso, com querobel. Então, esses trabalhos, todos esses trabalhos que eu fiz hoje com o Paulo, você pode perceber que eu não usei máquinas. E esse não utilizar máquinas, ele não tem a ver do que é bom, do que é certo, do que é errado. Não. Eu apenas utilizei hoje um dia para que ele pudesse se aproximar mais da especificidade dele. Como eu falei no início, ele não estava jogando. Então, pelo fato de ele não estar jogando, eu preciso colocar mais complexidade no treino dele. Eu preciso fazer a musculatura dele trabalhar mais. Porque os movimentos específicos de jogo ele não estava fazendo. Então, quando ele retornar, e ele já vai retornar em breve, ele já vai sentir menos dificuldade, já vai prevenir as possíveis lesões que ele poderia ter depois. E esse foi o trabalho de hoje com esse atleta.